dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você nos acompanha no nosso dito, nós ia vir com vídeos cada vez com melhores de estudos para nós que é cerimoniários, ministros, acólitos e coroinhas. Nossas formações nunca devem parar. Já fiz a formação 2 anos, uma bela formação e acabou nisso. Não. Eu, por exemplo, fiz uma bela formação, nós lá da paróquia, mas ficou só na teoria. Nossa, de teoria a gente aprendeu bastante e foi muito bom para nós, não só como no nosso ministério, mas em tudo que a gente for fazer na igreja e na vida pessoal. Agradecemos padres, os seminaristas que vieram nos ensinar. Mas então, para que você fez esse canal, Marcos? Porque na teoria é diferente. Eu fiquei tanto medo, deixei o medo tomar conta do meu ministério, eu tremia, tremo até hoje. Busquei vídeos na internet, não encontrei aqueles vídeos grandes que falava, chegava no final, não entendia nada. Então que alguns nossos vídeos sejam um pouquinho rápidos para melhorar, para a gente buscar coisas exatas que a gente está procurando antes de servir. Hoje nós iremos falar o que a gente vai fazer desde quando a gente chega na igreja até começar a missa só. Falar um pouquinho, depois de começar a missa eu posso falar um pouquinho. Mas por enquanto é só isso. Que este canal hoje está começando com a nossa vinheta. Primeiramente, quando a gente chegar na igreja, a gente vai arrumar o lecionário. Para quem for fazer as leituras, quem for salmodiar, cantar o salmo, está tudo certo. Chega na igreja, se acomode, vê as leituras, sem pressa. A gente deve não se prender ao pulsando para arrumar o lecionário nem o missal. Muitas vezes a gente confia no pulsando e chega lá na hora e não tem o pulsando. E aí? A gente tem que sair de casa sabendo. Aqui nós seguimos a Diocese de Apucarana, então a gente procura pulsandinho. Lá tem o pulsando. A gente baixa no celular, vê a página do prefácio, a oração eucarística de hoje, o tempo que estamos vivendo. Aí você chega na igreja e tudo ok. Talvez hoje é dia de um santo, então a leitura só está no livro lecionário santoral. Você chega na igreja e tem alguém se matando procurando no lecionário dominical ou no semanal. Aí você, com todo o respeito, com licença, eu posso arrumar? Pega o santoral, coloca na leitura certinha, a pessoa vai ganhando confiança em você. Tudo que for ter na igreja ou fazer, sabe que você chegou ali e ficam tranquilo, porque não vai ter desavença na liturgia, não vai ter algum descuido. Então você arrumou o lecionário, saiu de casa sabendo o que vai fazer, arrumou o lecionário, as leituras, você vai arrumar o missal certinho. Arrumou o missal, você vai lá na sacristia, lá no fundo, e procura ação de graças. Aqui eu fiz 2 cópias, ação de graças. Em ação de graças pelo aniversário de 23 anos, pela alma, de 1 ano de falecimento e 7º dia. Procure conhecer seu padre. Seu padre, na hora da oração do dia, ele fala as orações que tem, as ações de graças, pelo aniversário, pela alma, pelo 7º dia. Oremos. Ele não fala nada disso, ele só quer em cima do altar o 7º dia. Então o que você vai fazer? Vai entregar isso aqui para a comentarista falar, porque as famílias que pediu essa missa estão lá assistindo e quer ver essa missa. Então o comentarista vai ter esse papel em mãos e você só vai entregar para o padre o que o seu padre gosta de fazer. 7º dia, então deixa no altar só o 7º dia. Beleza, arrumei o lecionário, arrumei o missal, arrumei a ação de graças. Não sentem no fundo cerimoniário. Tem muita coisa para se fazer. Não arrume só suas coisinhas e vai lá pro fundo sentar, não. Vão olhar as velas do lado do altar, se precisa limpar, se precisa raspar. Olhei as velas, tá ok. Legalzinho as velas. Então, depois das velas, você procure os leitores. Quem vai ler na missa? Você vai fazer a primeira leitura? Me acompanhe lá no lecionário, mostre a leitura para ela, para chegar na hora ela não ter aquele erro.
chegou na hora, o vento virou a página do missal e começou a ler outra leitura. Não, ele tem que saber o que vai ler. Primeira leitura, segunda leitura, procure quem é um comentarista, quem vai fazer as preces. Procure a liturgia inteira, para não ter um erro. Você saber, não veio o segundo leitor, então procure encontrar. Vai quem é o responsável da missa, não veio seu leitor aí, procura alguém que lê. Não veio nenhum, vai atrás do ministro. Você lê a segunda leitura para nós, beleza? Então você tem que ter essa dinâmica dentro da igreja. Depois vai conversar com os cantores. Vocês tem alguma coisa diferente hoje? Hoje não quer cantar o Pai Nosso. Chega no padre e fala, padre, eles querem cantar o Pai Nosso. Porque senão fica uma coisa chata, né? O padre fala, vamos rezar a oração que Cristo nos ensinou. Aí os cantores começam, vamos dar as mãos, vamos... Então, tem que ter uma ligação entre uma coisa e outra. A liturgia é uma só. Então, procure conversar com os leitores, com os cantores, com o padre, com os ministros, com tudo. Vi todas essas coisas. E agora, eu posso ir lá no fundo sentar que acabou minha parte? Não. Tem aquele ditado que quem procura acha. O cerimoniário ele vai chegar na igreja, desde quando ele chegar até começar a missa, ele não vai sentar. Ele vai ficar andando na igreja, procurando, arrumando a liturgia para ficar tudo em ordem e decoro perfeitamente. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá na credência, olhar, ver se os ministros colocou certinho as coisas. Gente, o ministro está lá há anos servindo, aí chega um cerimoniário, o cerimoniário vai tomar minhas coisas, vai fazer o que eu faço. Não. Cada um tem a sua função dentro da igreja. Ninguém faz a de ninguém. Coroinha faz a dele, cerimoniária dele, cantora dele, leitora dele, ministra dele. Ministro, a parte dele é arrumar a credência, arrumar o corpo de Cristo, distribuir a Eucaristia nas filas, ajudar o padre a arrumar ali o altar na hora de colocar ali o cálice, essas coisas. Essa é a função do ministro. A do cerimoniário é auxiliar o padre, ver velas, ver livro, ver cantores, tudo. Que a liturgia ande em ordem e decoro. Então quer dizer que o cerimoniário não vai na credência olhar? Sim, a função do cerimoniário é manter a ordem e decoro da missa, é a liturgia. Então ele vai lá na credência, dá uma olhada se está o cálice, se está a hóstia grande. Não fique tocando, gente, só dá uma olhadinha assim, para também não ficar uma situação chata. Dá uma olhadinha, tá tudo certo, vê se tem água no lavabo, vê se tá o lavabo certinho dos coroinhas, sinetinha, tá tudo ok ali, vê se tá o copo d'água do padre, vai lá, busca se não tiver. Tá tudo ok, acabou, fiz tudo, a água, o lavado, a sinetinha, o que eu vou fazer? Vou sentar? Não. Se o padre já chegou na missa, fale com o padre dos cantores que quer alguma coisa, pergunta pro padre se precisa de alguma coisa. Talvez o padre vai pedir para você pegar a casula dele, alguma coisa dele lá no fundo, microfone. Então esteja atento. Ele conversou com o padre, conversa com os ministros, vê se está tudo ok. Gente, não deixa os ministros, os leitores, alguém tomar conta do cerimoniário da igreja. Eu sou cerimoniário, mas todo mundo vem me dar ordem, fazer o que eu tenho que fazer, falar o que eu tenho que fazer, desculpe. Eu estou perdidão. Eu nem sei o que eu estou fazendo. Gente, vocês teve uma ótima formação, tirou tempo de seminarista, de padre, pessoas para estar ali te formando. Então vocês mantenham o respeito. Primeira palavrinha do respeito é a educação. Por favor, com licença, obrigado. Isso vem de berço. Não é padre, não é igreja que tem que te ensinar. Então você tendo essas 3 palavrinhas, você consegue tudo dentro da igreja. Você vai ter educação, você respeitando os ministros, respeitando os outros vão te respeitar. Então converse com os ministros, tente você manter tudo que vai ter na missa. Tem que fazer isso. Você vai lá e fala para os ministros, tem que fazer isso. Não deixar os ministros virem falar com você, você está errado. Você está fazendo errado, não é assim, é aqui. Então, não tenha medo, não deixe o medo tomar conta do seu ministério. Esteja um passo à frente. E sempre esteja um passo à frente também na liturgia. Por exemplo, eu tenho que decorar tudo que vai acontecer na igreja. Tudo que vai acontecer na missa, desculpa. Agora está rezando a primeira leitura, então tem que saber que depois vem o salmo, depois a segunda leitura, depois vem o evangelho. Tem vela hoje para os coroinhas segurados do lado do evangelho. Eu sempre tenho que estar um passo à frente do que está acontecendo. Estou lá sentado escutando a segunda leitura, mas eu decorei quase o finalzinho da segunda leitura para me levantar e lá arrumar os coroinhas com as velas. Eu sempre tenho que estar um passo à frente do que está acontecendo. Agora está fazendo oração sobre as oferendas. Eu sei que depois é o prefácio, depois a oração eucarística.
Eu tenho que saber o que vai acontecer após o que está acontecendo. Para mim não ter um tropeço. Ah, depois eu tenho o evangeliário e está em cima do altar. Mas ninguém tirou o lecionário do ambão. Ficou uma situação chata, então. Sempre tem que estar um passo à frente. Arrumei tudo isso. Chego para comentarista. Hoje estão fazendo a oração aí, faltando 5 minutinhos para começar a missa. Pede para ela ir lá fazer a oração. Gente, eu esqueci de falar de acender as velas. Não acenda as velas faltando 5 minutinhos também. Já deixa tudo organizado o que você tem que fazer. Então faltando uns 15 a 10 minutinhos também, não precisa acender muito cedo para deixar ela queimando. Vai lá, acende as velas do altar. Abre as janelas, se tiver janela no altar. Deixa tudo arejado, tudo perfeito. Aí você acendeu as velas, pediu para o comentarista ir lá fazer oração. Beleza, você vai arrumar a fila. Se tem costume de entrar a cruz na fila, na procissão de entrada, coloque a cruz, coloque os coroinhas. Tem a vela hoje, coloque os coroinhas com as velas depois da cruz. Aí chame os comentaristas, onde estiver os leitores, pede para vir fazer a fila faltando 5 minutinhos, arrume ele na fila. Ficou a cruz, 2 coroinha, 1 coroinha, 2 leitor, 1 leitor. Não, arrume certinho. A cruz, 3 coroinha, 3 leitor, 3 ministro. Deixe tudo organizadinho, não deixe. Ali ficou 2 leitor, aqui ficou 1, aqui ficou 3 ministros, aqui ficou 2 ministros, aqui ficou 3 ministros. Não, deixe sempre o parzinho na fila para entrar bonitinho. Essa é a função do cerimoniário, arrumar a fila, deixar tudo certo. Então, organize a fila. Hoje tem o diácono e ele quer entrar com o evangeliário. E ele foi lá do lado das velas. Colocou o diácono do lado das velas. Não, o diácono ele vai entrar no lugar dele. Já tem uma ordem na missa a seguir. Então, o diácono vai segurar o evangeliário no lugar que o diácono sempre entrou. E as velas vai ficar lá na frente sozinha. Não precisa colocar o evangeliário, o diácono lá na frente, para entrar na frente de tudo junto com as velas. Não. Vai entrar a cruz, os coroinhas, os leitores e o diácono. Os ministros e o diácono. Então segue a fila certa, por ordem de grau da igreja. A igreja tem o seu grau. Então o diácono vai entrar no lugar dele, segurando o evangeliário. Não tem diácono. Então esquece isso. Continue seguindo o grau. A cruz, os coroinhas, os leitores, os ministros, o padre, o cerimoniário e o padre. Missa com o bispo, entre o padre, o bispo e atrás do bispo, os 2 auxiliares e o cerimoniário. Então tem o grau. O cerimoniário é bom de ficar sempre atrás, porque ele tem a visão da fila, do que está acontecendo. O padre esqueceu o microfone de boca. O padre esqueceu alguma coisa. Você está ali do lado do padre, auxiliando. Mas se o cerimoniário quiser entrar lá na frente da fila, quiser entrar segurando a cruz, pode também. Não tem alguma coisa que impeça. Mas o correto é ele ir atrás. Arrumei a fila, tudo, ele entrou. Aí, como eu falei para vocês, eu ia fazer esse vídeo até começar a missa, para vocês saberem o que tem que fazer. Porque nunca pare, vocês nunca vão sentar. Desde quando vocês chegar, sempre vai ter algo para vocês fazer. É vela, é copo d'água, é a credência, é o missal, é o lecionário, é os cantores. Então vocês vão ficar sempre andando. Às vezes você chega na missa, o cerimoniário está lá no fundo sentadinho. Você está sentado aqui, você preparou isso? Não, preparei o missal e o lecionário. Acabou. Não, a função do cerimoniário não é isso. É olhar a liturgia para que ela ande ordem e decoro. Então não sentem. Sempre procure as coisas. Nem que se for possível você ficar na porta de pé. Que sempre vai chegar alguém. Eu posso fazer hoje uma ação de graças pelo 7º dia? Não, pode sim, assina, escreve aqui. Escreve, faz uma cópia, dá para o comentarista e leva outra para o altar para o padre. Então não sentem. Sempre fiquem atentos. O padre chegou, fez reverência na frente do presbitério e subiu e não beijou o altar. O cerimoniário pode chegar ali com delicadeza. Padre, você não beijou o altar. O padre vai beijar. O padre esqueceu disso, esqueceu aquilo. Sua função está ali auxiliando. Não é que você vai falar para o padre o que ele tem que fazer. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, o padre sabe o que ele vai fazer. E ele gosta muito de você estar ali, porque senão ele não permitiu um cerimoniário. Então faça bem feitinho, certinho, não chame muita atenção, que
é muito bom a gente aprender. Tudo que a gente aprende, a gente leva para a vida inteira. Ninguém nunca vai tirar de nós. Então que esse canal venha para nos aperfeiçoar mais. E que a gente consiga servir melhor a Cristo, a Deus, e fazendo a liturgia andar em ordem e decoro melhor. E deixe no comentário que a gente também vai estar buscando aprender mais e mais com vocês. Muito obrigado, viu? Fique com Deus.